paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus continue nos abençoando, continue nos guiando nesse caminho, nesses ensinamentos. Que o canal Saúde Mental na Igreja possa ser um instrumento de bênçãos nas mãos de todos aqueles que estão precisando, de todos que necessitam de uma ajuda e muitas vezes nem sabem que estão precisando ou que não sabem por onde começar. Irmãos, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu like e de acionar o sininho, para que possam estar recebendo as notificações. Ali no sininho tem também um campo que diz todas, isso aí, se vocês acionarem, vão fazer com que recebam todas as notificações, todos os vídeos. Ontem falamos sobre a ansiedade normal, como é que ela age, e como ela é útil e necessário a todos nós. Algo que Deus colocou em nós, esse sistema de alarme, para que possamos, frente a perigos, frente a ameaças, reagirmos e fazermos o que for necessário. E também colocou em nós um sistema para desligar esse alarme. Porém, algumas pessoas estão com o botãozinho do alarme estragado, não desliga. O botão do pânico está emperrado. Ligou e não desligou mais. O que acontece com essas pessoas que têm ansiedade patológica? O circuito da amígdala cerebral, que não é aquela amígdala que a gente tem na garganta, irmãos. É uma amígdala que fica lá no meio do cérebro, é bem pequenininho. Esse circuito, então, ele está muito ativado, que é o circuito que dispara os hormônios do estresse. E nas pessoas com ansiedade patológica, o córtex pré-frontal, que é o sistema que desacelera esses hormônios, que acalma o nosso corpo, que acalma a nossa mente, ele está inibido, ele está diminuído de tamanho. Então, onde que nós devemos atacar para tratar essa ansiedade? Essa pessoa que tem muita adrenalina, muita noradrenalina, muito cortisol, que está sempre em alerta, que está insegura, que vive uma vida de evitação, uma vida de cansaço. Isso tudo consome muita energia da pessoa, porque ela fica no modo cansado, o modo calma não funciona. Ele fica desligado, fica o circuito do foco, do prazer, da realização, de construir coisas importantes, ele está desligado, a pessoa não sente prazer. Então, irmãos, isso aí vem quando a pessoa tem ansiedade patológica, esse circuito da amígdala cerebral, ele vem sem que tenha uma ameaça, sem que tenha perigo nenhum. Ele se ativa automaticamente, a pessoa começa a ter muitas sensações físicas, por exemplo, a respiração fica ofegante, o coração dispara, começa a suar, começa a ter formigamento, a cabeça fica aérea, fica tonta, dá um barulho nos ouvidos, ela pode ter diarreia, dor de estômago, azia, enjoo, dor muscular, dor na cabeça, dor na nuca. Essa pessoa ela não consegue parar de se preocupar, ela não consegue focar nas soluções ou no prazer. Todo o tempo ela fica esperando o perigo, que algo ruim vai acontecer, que os pensamentos ruins ficam brotando de forma incontrolável, ficam brotando automaticamente. Quem tem ansiedade patológica sabe muito bem do que eu estou falando, porque sente no dia a dia tudo isso, ou a maioria desses sintomas. Mas a boa notícia é que isso tem como controlar. Nós podemos, mesmo sem medicação, controlar. Muitas pessoas acabam fazendo o quê? Quando tem esses sintomas, acabam tomando um comprimidinho de alprazolam, de diazepam, de bromazepam, enfim, vários que existem por aí, faixa preta que o pessoal chama, que realmente eles dão uma acalmada, mas eles só acalmam os sintomas, eles não tratam a doença em si, o transtorno em si.
Então, essas pessoas, elas acabam tendo algumas ações de evitação, algumas vão para algum escape, por exemplo, elas começam a comer demais, beber, compulsão até por compras, por comer também, por alimentos. E as sensações elas vão aumentando cada vez mais e a pessoa fica presa nesse circuito. Ela não desliga. E isso o que acaba acontecendo? Vai estimulando cada vez mais a amígdala. Quanto mais hormônios ela vai produzindo, essa noradrenalina, adrenalina, o cortisol, mais forte ela vai ficando, maior ela vai ficando. Funciona como uma musculação para os nossos músculos. Quando vamos na academia, quanto mais força fizemos, quanto mais pesos erguemos, mais forte ficam os nossos músculos. Então, a pessoa fica numa armadilha, a armadilha da ansiedade tóxica. A amígdala fica hiperativada e o córtex pré-frontal fica hipoativado. Então, a pessoa fica preso nessas sensações, nesses pensamentos e nessas ações tóxicos da ansiedade. Então, o que precisamos fazer para resolver isso? Precisamos fortalecer o quê? O nosso córtex pré-frontal. E isso é extremamente possível. Nós temos exercícios, técnicas, psicoterapia, alguns medicamentos que ajudam também, em alguns casos precisamos, para fortalecer o nosso córtex pré-frontal, para fortalecer as nossas reações cerebrais, as nossas ligações entre os neurônios. Então, o que a ansiedade tóxica faz? Ela engana o seu cérebro. Ela diz que tem perigo em todo lugar. Mas é por quê? Por causa da hiperativação da amígdala. E com isso você não tem força para vencer, porque o teu córtex pré-frontal não consegue resolver essa mensagem falsa que o mundo é perigoso e que você não consegue resolver os problemas. Isso é uma mentira que o cérebro conta para nós. O que precisamos fazer? Nós precisamos retreinar o nosso cérebro para que não seja mais enganado pela ansiedade. Nós precisamos indicar ao nosso cérebro que o mundo não é tão ameaçador e que eu consigo dar conta. Para vencer a ansiedade, então, precisamos mudar nossos pensamentos, nossas sensações, nossos comportamentos, e isso pode ser feito sem remédio. Para sensações, para mudar nossas sensações, nós temos algumas técnicas de relaxamento. Para os pensamentos, existem técnicas também, dos pensamentos negativos que identificam e desafiam a mudar esses pensamentos negativos. Precisamos diferenciar a preocupação que ajuda a resolver os problemas daquela preocupação que não ajuda. Muitos trazem crenças, regras lá da infância e da adolescência que são extremamente prejudiciais ao nosso cérebro. E podemos mudar isso também. Em relação às sensações, técnicas de relaxamento, elas são técnicas que regulam, que ativam o nosso sistema nervoso parasimpático, que neutraliza a adrenalina. Eles mudam as sensações. Então, se nós não mudarmos as sensações, os pensamentos e as ações, nós não vamos conseguir vencer isso. Mas Deus nos deu a capacidade de fazer isso. Cada um dentro do seu corpo, dentro do seu organismo, dentro do seu cérebro, tem essa capacidade, irmãos. E é isso que nós vamos, nos próximos dias, nos próximos vídeos, ajudá-los a entender, ajudá-los a fazer algumas técnicas que possam ser úteis. Que Deus abençoe a todos e nos dê o entendimento necessário.